Anatar colou em Eregion, todo mundo desconfiou, menos Celebrimbor! Segunda Era, capítulo 5. Os Anéis de Poder. Com as habilidades de Anatar e Celebrimbor combinadas, eles se tornaram os artesãos mais fodões da história, com exceção, é claro, de Fëanor. E os dois não sabiam mais como se superar, até que Anatar falou: "Caralho, já sei. Pira comigo. Fiquei sabendo que você fez um anel de poder pra aquele anão lá, Durin III, o Senhor de Moria. E se a gente fizesse mais desses, só que juntos? Imagina que foda, moleque." E Celebrimbor ficou amarradão na ideia. Então, em 1500 da Segunda Era, Celebrimbor e Anatar trabalharam juntos na confecção dos Anéis de Poder, mesclando seus conhecimentos e técnicas. Eles primeiro fizeram 6 anéis, da mesma linha daquele que Celebrimbor já havia feito. E Anatar os deu de presente para os senhores das casas dos anões. Lembrando que Celebrimbor já havia feito um e dado para o senhor do povo de Durin, Durin III, totalizando 7. Um para cada líder das 7 grandes famílias dos anões. E os 7 anéis de poder dos anões fizeram com que eles prosperassem e acumulassem riquezas além de qualquer conta. Então, em seguida, Anatar e Celebrimbor forjaram também juntos os 9 anéis de poder, que, diferente dos 7, eram mais adornados e arredondados, uma verdadeira obra-prima. E estes Anatar deu aos homens, que ficaram maravilhados com o poder concebido pelos anéis. Os 9 homens, seduzidos pelo poder das joias, se tornaram os líderes de seus respectivos povos. E ao usar os anéis, foram abençoados com a tão almejada longevidade élfica. E após a feitura dos anéis de poder, Anatar se voltou a Celebrimbor e disse: "Então é isso, cara. Acho que isso é o mais foda que a gente consegue fazer junto. Bom, eu agora viajarei o mundo em busca de novos conhecimentos. Mas vamos marcar aí, valeu?" E foi assim que Anatar deixou o Eregion. E agora vamos dar aquele alt-tab, porque em 1556 da Segunda Era, Tarsurion passou o cetro à sua filha, Telperion, que se tornou a 10ª rainha de Númenor. E agora de volta à Terra-média, em 1590, Celebrimbor resolveu fazer mais 3 anéis, dessa vez sozinho, sem a ajuda de Anatar. E quando os 3 ficaram prontos, o elfo os admirou e disse: "Estes com certeza são meu maior trabalho. Por eles eu sempre serei lembrado." E estes eram Narya, o Anel do Fogo, Nenya, o Anel da Água, e Vilya, o Anel dos Ventos. Celebrimbor então deu Narya e Vilya de presente a Gil-galad, o rei de Lindon. Porém, Nenya, Celebrimbor guardou para si e usou por um tempo. Mas como demonstração de amizade e meio que pedido de perdão por suas palavras pesadas, ele enviou o Anel da Água para Galadriel, que o aceitou de bom grado, reatando os laços criados com o líder da casa de Fëanor. Enquanto isso, lá em Valinor, os Valar estavam só de olho na zoeira rolando na Terra-média. E Manwë, o Valar rei de Arda, falou: "Ai, meu Eru, lá vem esses caras com essa história de joia de novo. Nego não aprende, cara. Prevejo merda nisso aí. Mas o que tá me preocupando mesmo são aqueles homens do sul, cultuando Morgoth. Ei, Psiu, Romenstamor, Morinethar, venham aqui." E assim ele chamou os 2 Maia e disse: "Olha só, eu vou mandar vocês pra Terra-média pra investigar aquela zoeira que tá rolando ali em Mordor, no sul. Mas como vocês são Maia e portanto são corruptíveis, eu vou mandá-los em corpos que limitem os seus poderes, porque da última vez a gente acabou afundando Beleriand inteira." E assim, Manwë os colocou em corpos meio idosos que nunca envelhecem. Porém, eles estavam agora suscetíveis a todas as emoções humanas, pois agora eles poderiam ser mortos com esses corpos mortais. E portanto, eles necessitavam dessas emoções humanas para que fosse despertado dentro deles um instinto de sobrevivência e zelo pela própria vida, coisa que os Ainur não possuíam. E os 2 ficaram conhecidos como os Magos Azuis, e partiram para o extremo sul e extremo leste da Terra-média, com o objetivo de aconselhar os homens que lá viviam, que são aqueles que foram tocados pela sombra de Morgoth ao despertar, e que em sua maioria agora o cultuavam, graças à influência de Sauron.
E Manwë resolveu também mandar alguém para Eriador, para aconselhar aquela cambada, porque eles estavam com essa mania de ficar fazendo joia aí, e decidiu que seria melhor mandar alguém que fosse famoso entre os elfos. Então Manwë foi até os salões de mandos e pediu ao Valar que lhe cedesse Glorfindel, pois ele era um famoso general dos Noldor, que morreu heroicamente lutando sozinho contra um Balrog na queda de Gondolin, o que permitiu com que os sobreviventes conseguissem escapar. E no ano 1600 da Segunda Era, Glorfindel, em um barco solitário, chegou do mar ao reino élfico de Lindon. E lá, ele se encontrou com Gil-galad, Elrond e Círdan, o Elfo dos Portos, para neste momento aconselhá-los sob a luz da sabedoria dos Valar. Enquanto isso, Annatar foi até Mordor, e os portões negros se abriram para recebê-lo. E assim que entrou, ele voltou à sua forma negra e terrível. Sauron finalmente tirou seu disfarce de Annatar, depois de anos naquela forma. E em 1600 da Segunda Era, na Montanha da Perdição, Sauron forjou em segredo o Um Anel. Tratava-se de um anel mestre para dominar as mentes de todos os portadores dos outros anéis de poder que ele havia confeccionado. E esse era o seu plano mestre. Os 7 anéis de poder lhe garantiriam domínio sobre os 7 senhores dos anões, e os 9 lhe garantiriam domínio sobre os homens. Porém, os elfos não puderam ser tão facilmente enganados, e não quiseram a amizade de Annatar, e muito menos aceitaram seus presentes. Sauron nunca tocou nos 3 anéis que Celebrimbor deu aos elfos, e portanto, não tinha influência alguma sobre eles. E Sauron teve que colocar parte de seu espírito num anel, pois só assim a joia seria poderosa o suficiente para controlar todas as outras. E quando o anel ficou pronto, o novo Senhor do Escuro colocou no dedo e deu seguimento ao seu plano. Acontece que ele não conseguiu entrar na mente dos Senhores dos Anões. Os anões foram criados por Aule, o Valar Mestre dos Ofícios, com o objetivo de lutar contra Morgoth e seus subordinados, sendo naturalmente resistentes aos poderes do Senhor do Escuro, e por isso a macumbinha de Sauron não surtiu efeito neles. Porém, os 9 ele dominou. Os homens, que agora eram senhores de suas vilas ou cidades inteiras, nas regiões de Eriador, Rhovanion, no sul ou no leste, sucumbiram completamente à maldade de Sauron. Com os 9 ao seu lado, Sauron adicionou muito ao poder de seu exército, que naquela época já estava gigantesco. O novo Senhor do Escuro não estava parado em Mordor nesses séculos que se passaram. Sauron estava capturando prisioneiros e os deformando em orcs, ou confeccionando criaturas mais bizarras ainda. Seu exército era colossal, e finalmente havia chegado a hora de iniciar sua campanha para conquistar toda a Terra-média. Então, no mesmo ano, Sauron se revelou abertamente aos povos livres da Terra-média e declarou guerra a todos eles. Yo! Sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje eu vou falar sobre o poder do Um Anel. Bom, para começar vamos apresentar o que Um Anel essencialmente faz, assim como eu fiz com uns outros anéis no Ovo de Páscoa passado. O Um Anel, assim como os outros, tem primordialmente o poder de impedir ou retardar a decadência das coisas que o usuário ama ou deseja, como por exemplo, a sua própria vida. Ele também aumenta as habilidades naturais do usuário de forma sobre-humana, fazendo parecer magia. Pulo do gato é que Um Anel era o Anel Mestre, e graças ao sacrifício de Sauron, que ligou a sua própria alma ao Um no momento da sua forja, quem o usasse controlaria todos os outros, exceto, é claro, aqueles 3 que Sauron nunca tocou. E dependendo, ainda, controlaria também os portadores daqueles anéis. E apesar do seu poder advir de um ato bem pessoal de Sauron, qualquer um poderia usá-lo. Porém, para aproveitar o seu poder total, requeriria tempo, habilidade, determinação e conhecimento. O Um Anel também tinha a habilidade de fazer o seu portador entender línguas que ele normalmente não compreenderia.
Porém, o lado negativo, como nós bem sabemos, é que um anel corrompe a alma e o coração daqueles que o usam. E esses são os fatos conhecidos que eu tenho para dividir com vocês sobre um anel. E a partir daqui, eu vou apenas dar a minha opinião pessoal sobre a joia. Então, por favor, não tome isso como verdade absoluta, ok? Ok. A verdade é que eu não acho que o anel em si corrompe alguém, apesar de ter um pedaço da alma de um deus maligno dentro dele. Vamos então analisar separadamente os seus portadores mais relevantes para vocês entenderem o porquê que eu estou falando isso. Primeiramente, vamos lembrar que um anel te faz ser melhor em tudo que você já é bom e preserva por mais tempo tudo que você ama. Além de que, se você se esforçar para entender os poderes da joia, um anel pode te fazer controlar os líderes da Terra-média, o que torna difícil para quem mora lá não se seduzir por ele já naturalmente. Mas vamos lá, primeiramente ele foi usado por Sauron, que é maldade pura e portanto criou caos e destruição a rodo. Depois, Sméagol o encontrou. Mas quem era Sméagol? Bom, ele era uma espécie de hobbit, meio abobalhado e bem simples, que só conhecia aquele mundinho ali da sua comunidade ribeirinha e vivia de uma forma rústica e arcaica. Ele não conhecia de política, dos reinos ou das grandes questões do mundo, ele apenas conhecia os peixes deliciosos que ele adorava pegar para comer. O que Sméagol mais gostava na vida era capturar esses peixes suculentos e deliciosos e comê-los. E foi exatamente isso que ele conseguiu enquanto utilizava o poder do Um Anel. Pois afinal, como uma pessoa que nem sequer sabe da existência de todo o poder de um rei poderia almejá-lo? Mas enfim, seguindo em frente, o seu próximo portador foi Bilbo Bolseiro, um hobbit do condado. Bilbo sabia de muitas coisas e apreciava bastante as histórias que os elfos e anões o contavam, mas ele nunca almejou o poder. O que ele sempre quis foi uma vida tranquila, até que Gandalf bateu na sua porta e o mudou completamente. Ou então despertou um sentimento aventureiro que nele adormecia. Depois disso, ele só queria se aventurar e conhecer o mundo, para ver as coisas que ele tanto ouvia nas histórias que amava. E o Um Anel aumentou esse desejo dentro dele, e deu ao Hobbit a habilidade que ele precisava para fazer exatamente isso. E a mesma coisa pode ser dita sobre Frodo, o seu último portador. Porém, Frodo viajou bem mais longe do que Bilbo, e ele viu o sofrimento do mundo e dos homens à sua volta. Ele conheceu a Terra Negra de Mordor e experimentou dores bem maiores que a de seu tio Bilbo. E durante a sua jornada ele teve que fazer escolhas mais difíceis com impacto maiores, como por exemplo, deixar a sociedade e ir sozinho a Mordor para que o anel não os corrompesse, assim como tinha acontecido com seu amigo Boromir. E no final, o Frodo incorruptível que deixou o condado não era a mesma pessoa que estava parada no topo da Montanha da Perdição, onde ali, no final de sua jornada, ele se corrompeu. Ele se corrompeu e não foi corrompido. Assim como Boromir, que desejava acima de tudo poder para destruir os seus inimigos. Como Galadriel se corromperia, mas resistiu ao desejo de se tornar a Senhora Élfica, traria de volta a Era dos Elfos e a glória dos dias antigos da Primeira Era. Assim como Gandalf, o Maia, que queria acima de tudo cumprir o desejo de Manwë, seu senhor, guiando todos os habitantes da Terra-média pelo caminho de Eru. Ou até como Aragorn, que resistiu ao caminho curto para realizar seu desejo de restaurar a glória dos Dúnedain, descendentes de Elros. Enfim, para alcançar quase tudo que se deseja nessa vida, é necessário algum tipo de poder. E o Um Anel era o caminho mais fácil e, portanto, mais sedutor para se alcançar todos os seus objetivos, por mais puros que eles fossem. Imagina aquilo que você mais deseja no seu coração, aquilo que te faz levantar da cama todos os dias e enfrentar as provações que vêm pela frente, aquilo que dá sentido à sua vida. Se aparecesse agora na sua frente a oportunidade de conseguir isso de forma rápida e fácil, você recusaria? Se você tivesse uma arma que atenda a todos os seus desejos mais obscuros, sem que você sofra consequência alguma, que atrocidades você sinceramente acha que você cometeria? Bom, para mim a história da humanidade prova que nós não somos criaturas boas e lutamos constantemente com a nossa natureza ruim para não sofrermos as consequências terríveis dos nossos atos. Mas quando um de nós assume que não haverão essas consequências, que essa pessoa não será punida pelo que ela fizer, os atos mais hediondos imagináveis são praticados. E o único jeito de fazer o que você quiser sem sofrer as consequências é tendo poder. Muito poder. Assim como os ditadores e tiranos da história da humanidade. Já na Terra-média,
Um anel é a representação física da maior fonte de poder que há. Uma arma que te concede poder quase que ilimitado para fazer com ele o que você bem entender. E sem dúvidas ele é maligno, pois ele serve traiçoeiramente aos propósitos de Sauron. Mas ele não obriga o seu portador a cometer atos hediondos, ele apenas fornece essa opção, sem sofrer as consequências pelos seus atos, devido ao grande poder que ele agora possui. Um anel, no final das contas, é só uma arma. E fica aí a reflexão para vocês. Armas matam pessoas ou são as pessoas que matam pessoas? Bom, até semana que vem e tchau.